Bom, gente, então eu sigo aqui na minha improvisação, né, para darmos início à segunda aula e minha improvisação do microfone aqui para ver se capta melhor o meu áudio. Então, na primeira aula, só recapitulando, a gente passou por várias etapas, não foi, do Brasil. A gente começou lá no período colonial, os portugueses com os índios e tal, passamos pelo Império, com o reinado de Portugal, passamos pela República Velha, depois do Império, né? Depois passamos pela Era Vargas, Getúlio Vargas, com a República Nova. Passamos também pelo regime militar e finalizamos com a redemocratização do Brasil, né? E em termos de metodologia de ensino, na parte metodológica, a gente passou também pelos os métodos tradicionais, lá no começo, os métodos tradicionais dos jesuítas. Passamos também pela pedagogia pombalina, do Marquês de Pombal, passando pela pedagogia leiga, passamos também pela pedagogia nova, pela pedagogia tecnicista, passamos pela pedagogia produtivista e finalizamos na pedagogia crítica, né? Então, em resumo, gente, era o seguinte: a pedagogia tradicional era aquele foco total e exclusivo no professor, né? A pedagogia nova, se lembra que deu uma mudada, o foco agora era total e exclusivo no aluno. A pedagogia tecnicista, o foco era a formação do aluno para o mercado de trabalho, né? E a pedagogia crítica era uma pedagogia que formava, pretendia formar o aluno com ser crítico, reflexivo, um crescimento humano e integral, né? Então, a gente parou na pedagogia crítica, então a gente vai falar um pouco mais sobre a pedagogia crítica. Que a pedagogia crítica era uma pedagogia contra-hegemônica, né? Contra-hegemônica porque era contra aquele sistema que estava na hegemonia no momento, né? Que é aquele sistema que pregava uma fragmentação na educação, né? Onde havia uma educação intelectual para a elite, né? E uma educação meramente tecnicista para a classe menos favorecida, né? Então, a gente sabe que a pedagogia crítica era contra esse sistema. Mas a pedagogia crítica era a favor de quem? Será que tem um modelo de escola que a pedagogia crítica defende, né? Então existe. Existe um modelo de escola que é chamada de escola unitária, né? Que era defendido por Gramsci, Antônio Gramsci. Então, Antônio Gramsci, ele era um italiano, né? Que ele nasceu ali no final do século XIX, né? 1800 e toma-lhe fosse lá para cima. E viveu ali no início do século XX, ou seja, 1900 e uns quebradinhos, né? Então, essa escola unitária de que Gramsci defendia era, como o próprio nome já diz, ó, é uma escola unitária. Então, essa unitária, ela vem da palavra união. Então, essa escola unitária que Gramsci defendia era uma escola que ela defendia uma união de várias valências. Olha que nome bonito. Uma união de várias valências, uma união de fundamentos nesse processo de ensino, de vários fundamentos nesses processos de ensino e aprendizagem, né? Seja ele um processo, um fundamento intelectual, cultural, artístico, físico, né? Então, a escola unitária defendia essa união de várias valências, né? E também defendia um acesso mais democrático para essa escola, né? Que tivesse esse acesso para todos, né? Então, essa era a escola unitária de Gramsci. A gente já vê que esse problema da fragmentação da educação vem, né? Gramsci ali era no início, né? Início do século XX. Então, na Itália já tinha também esse problema da fragmentação. Então, a escola unitária de Gramsci, ela defendia igual o método tradicional defende, uma formação humana e integral para seus alunos, né? Ou seja, uma formação que potencializasse ao máximo as capacidades dos seus alunos. E essa potencialização ao máximo da capacidade do aluno tem um nome, viu? O nome é bonito, chama de omnilateralidade. Olha que nome bonito, omnilateralidade. Se você escrever essa palavra na sua redação, o examinador ele vai seguir você no Instagram na mesma hora, omnilateralidade. É justamente essa potencialização do aluno em todos os aspectos, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essa diferença entre omnilateralidade e unilateralidade.
onde omnilateralidade, conforme eu acabei de dizer, a omnilateralidade é quando você potencializa o aluno em todos os seus aspectos, né? Seja ele intelectual, crítico, reflexivo, cultural, artístico. Então, essa é uma formação omnilateral. E a unilateralidade é quando você forma um aluno para um único caminho. Então, a gente não pode confundir escola unitária com unilateralidade, porque a escola unitária, essa palavra unitária vem de união, conforme eu já acabei de dizer. União, e aqui unilateralidade, essa palavra unilateral vem de único e não de união. Então são duas coisas parecidas, mas totalmente diferentes, né? A escola omnilateral e uma formação unilateral. Então, se a gente analisar aqui direitinho, tem as diferenças entre a omnilateralidade e a unilateralidade são semelhantes às diferenças, olha aqui, ó, isso aqui é antítese no português, são semelhantes às diferenças entre uma formação crítica e uma formação tecnicista, né? Onde a formação crítica, da pedagogia crítica, ela defende justamente essa omnilateralidade, não a formação crítica, reflexiva, uma formação por completo de cada aluno, né? Fazer um sujeito mais crítico, reflexivo, uma formação humana e integral, né? Então, a omnilateralidade, ela equivale à pedagogia crítica. E essa unilateralidade equivale àquela pedagogia meramente tecnicista, né? Unilateral, único caminho. Uma pedagogia que forma apenas para o mercado de trabalho, como era tecnicista produtivista, ela é uma formação unilateral. Ela vai formar aquele aluno apenas para o mercado de trabalho, apenas para aquele lado. Ele não vai ter um crescimento humano, integral, reflexivo, não vai ter um crescimento como pessoa, assim, né? Não, apenas como um trabalhador, unilateral. Então, será que existe alguma escola que se inspira nessa escola essa escola unitária de Gramsci, né? Será que existe? Eu acho que vocês conhecem, né? Falando assim dessas características, é claro que existe uma escola que se inspira nas características de uma escola unitária de Gramsci, ou pelo menos é a que chega mais perto, que é a hashtag ó, nós aí, hashtag do IF para a vida, né? Do IF para a vida, aquele lugar que vocês odeiam por 4 anos e depois estão morrendo de saudade, né? Então, os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia foram criados ali pela lei de 11.892, lá de 2008. Então, os institutos federais, nosso querido IF, né? Eles defendem essas características que a escola unitária de Gramsci também defende. Primeiramente, essa acessibilidade, né? Essa acessibilidade, porque o IF ele visa essa entrada de todas as pessoas de todas as classes sociais. É para isso que existem os programas de cotas, né? Você vê lá alunos, cotas de escola pública, aluno que estudou a vida toda em escola pública, cotas de PPI, pessoas pretas, pardas e indígenas, né? Tem PCD, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda. Então, os IF já defendem uma acessibilidade maior para ver se a gente consegue ir contra aquela fragmentação social que a gente viu que é desde lá do começo, né? Então, o IF também defende ir contra essa fragmentação na educação. Por quê? Porque se lembra que a gente viu que tinha naquele tempo era uma formação intelectual para a elite e uma formação meramente tecnicista para a classe baixa, que era a pedagogia tecnicista, era basicamente formar o aluno para o mercado de trabalho. Então, o que é que o IF defende? O IF segue essa linha da pedagogia crítica, né? Então, ela defende essa integração, onde você vai ter, onde vocês, no caso, vocês têm uma educação propedêutica de qualidade, que são aquelas disciplinas normais, e vocês, ao mesmo tempo, por isso que é integrado, vocês têm uma formação técnica.
de qualidade, isso é uma formação propedêutica de qualidade e uma formação técnica de qualidade. Então, esse é o sistema integrado, né? Que você pode, com o estudo das disciplinas propedêuticas, você pode chegar a uma faculdade, e se você não quiser chegar a uma faculdade, você tem o seu curso técnico também, que você pode seguir carreira para o mundo do trabalho, né? Então, o IF também tem essa procura romper com essa fragmentação na educação, né? E, consequentemente, romper com essa fragmentação social, porque a gente viu lá no começo que a fragmentação social, ou seja, a dicotomia das classes sociais, essa dicotomia ela foi agravada por causa da fragmentação na educação. Se lembra que poucas pessoas chegavam na faculdade, então houve uma dicotomia muito grande nas classes sociais. E o IF defende justamente para acabar com essa fragmentação da educação e, consequentemente, acabar com essa fragmentação social. É tanto que no nosso próprio IF lá, eu particularmente, eu já vi alunos na mesma sala de aula, alunos com um iPhone do ano, estudando do lado de alunos que não tinham a menor condição. Inclusive, teve um aluno lá uma vez que eu tirava onda com ele comia que sua porra no lanche lá, o lanche, ele dava um arraso grande no lanche. Eu digo, parceria, esse homem come demais. Ele disse, rapaz, é porque essa é a minha única alimentação no dia, rapaz. Tô com aquela música de Chaves. Chegou, que nem seu Madruga. Então o IF tem essa característica de acessibilidade e também tem essa característica de romper com a fragmentação na educação, que é o ensino técnico. Você tem um ensino propedêutico de qualidade e um ensino técnico também de qualidade, e você fica a seu critério. Você tem um crescimento humano integral, com um pensamento crítico, reflexivo, pelo menos essa é a ideia, né? Então, beleza, gente. A gente falou um pouco mais sobre o ensino técnico integrado, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre o tema do meu projeto, que é a educação matemática crítica, que também segue a mesma linha da omnilateralidade, dessa pedagogia crítica. Então, a gente vai ver mais. Pronto, na matemática existe também uma visão omnilateral e uma visão unilateral. Por exemplo, se você aprende matemática apenas decorando fórmula, repetindo, você lembra do método tradicional, que era desse jeito? Repetindo fórmulas, decorando fórmula, repetindo fórmula, você vai ter uma visão unilateral, você só vai chegar a um resultado. Você não vai entender o que aquele resultado quer dizer. E uma visão omnilateral na matemática é você chegar a um resultado, você entender aquele resultado e você agir sobre ele de forma crítica. É você entender o que aquele resultado matemático está querendo nos informar no macro, num todo, por uma visão mais externa, né? Numa visão maior do que aquela apenas unilateralidade, que é você apenas chegar a um resultado e ter a sua notinha lá no fim do bimestre, né? Então, na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre a educação matemática crítica e o porquê eu escolhi a matemática financeira para se aliar às ideias da educação matemática crítica. Então, na próxima aula vocês vão conhecer melhor e a partir da quarta aula a gente vai matemática para dentro, viu? É isso aí, valeu e até mais.